Quero aqui saudar todos os servidores, funcionários do Detran Paraná. A oposição vai caminhar com vocês. Todos os nossos 8 votos serão favoráveis ao projeto, porque a gente entende, Santinho, o papel qualificado e o trabalho bem feito por esse órgão no Estado, e o órgão sempre é feito pelos seus servidores, trabalhadores. Por isso que a oposição aqui sempre defende o serviço público e o servidor público. Mas eu estou aqui hoje não querendo estragar o clima de Natal da casa e muito menos do Palácio do Iguaçu, para trazer um caso muito sério. E quero pedir atenção, principalmente da imprensa nesse momento e dos deputados aqui. Chegou até o nosso gabinete uma denúncia que lembra problemas que a gente já teve junto no passado, a Operação Ductos. Possíveis irregularidades em contratos da Sanepar, nos serviços de leitura e religamento, que são visitas feitas nas casas para conferir o consumo, cortar quando precisa e religar depois. É justamente nessa área onde aparecem problemas com preço, de números estranhos e de falta de fiscalização. Quero deixar claro que aqui, como sempre faço, não estou acusando, mas estou colocando aqui uma realidade onde o povo de Ponta Grossa, que é o caso em tela, pede esclarecimento e a gente tem a obrigação de obter respostas. Antes da terceirização, o custo por visita era em torno de R$3 a R$4. Esse custo subiu depois que terceirizaram para 25% a mais. Ou seja, ficou mais caro e a gente não tinha explicação do porquê. O serviço não melhorou, mas o povo acaba pagando mais. E esse aumento no preço liga aqui um alerta para a gente. A denúncia fala em possível superfaturamento nos contratos terceirizados da Sanepar. Subiu o preço, mas não subiu o serviço. Isso pode significar um prejuízo direto ao dinheiro público. Os serviços de leitura, de corte, religamento deveriam ser realizados da maneira presencial. Antes da terceirização, eram cerca de 20 mil atendimentos por ano. Agora, registros oficiais, aparecem mais de 100 mil atendimentos em um único ano, que é o ano de 2024. Mas o denunciante fez uma amostra. Visitou 50 casas na cidade de Ponta Grossa, em bairros diferentes. E o que encontrou? 0 atendimento. Nenhuma casa recebeu a visita. Se nenhuma casa da amostra recebeu atendimento, como explicam que ocorreram 100 mil atendimentos pagos pela Sanepar? No papel tem o serviço, mas na ação de rua não existe o serviço. E aqui eu quero encaminhar um ponto delicado, para não ser irresponsável e para não causar politicagem, que eu não faço aqui. Sócios dessa empresa terceirizada foram doadores da campanha do governador do estado do Paraná. Doar para a campanha não é ilegal, mas quando tem relação com o contrato público, acende uma luz muito forte e chama a atenção. Ou melhor, ganha uma reflexão mais do que as outras. E aqui, cobro a Sanepar. A Sanepar não divulga os relatórios que mostram que esses contratos estão sem a devida fiscalização. Esses relatórios deviam apontar se o serviço foi feito, se teve alguma falha ou irregularidade,
se receberam multas, se foram cobrados ou corrigidos erros. Sem relatório não tem fiscalização. E sem fiscalização, ninguém sabe ao certo o que está sendo feito com o dinheiro. A planilha da unidade 340 da cidade de Ponta Grossa mostra uma situação difícil de entender. Tende a apontar primeiro por uma baixa produção. Tem atendente com 0 atendimento em vários meses e outros quase que não aparecem no sistema o ano inteiro. E tem atendente com alta produção. Tem atendente que realizou 24 mil e outros até 45 mil atendimento no ano. Uma coisa que seria difícil até para o The Flash, visitar tantas casas dentro de um ano lá. Uma diferença gigante que não bate com a realidade. E o que isso indica? Pode ser uma desorganização monstruosa, pode ser um erro grosseiro de registro, pode ser uma falha gigante na distribuição do trabalho, ou pode ser que cada um está fazendo o que quer lá. Mas, de fato, o que a gente precisa é de uma explicação. Aí eu vou chegar num ponto mais delicado, que é o valor disso. Esses contratos ligados aos serviços são de 38 milhões de reais. 38 milhões de reais. Mas até agora a Sanepar não apresentou os relatórios de fiscalização desse contrato. Um contrato desse tamanho precisa de transparência. Um contrato com tanta irregularidade apontada, de visitas realizadas em grande vulto por um funcionário, ou de nenhum vulto por outros, precisam de uma explicação. E a linda cidade de Ponta Grossa está denunciando aqui essas informações. E a gente está cobrando aqui. Eu estou apresentando nesse momento um requerimento oficial pedindo essas informações. Quais os relatórios de execução dos... Pode me dar uma parte? Quais os relatórios de execução dos contratos? Quais as explicações sobre os aumentos dos custos, que são de 25%. Olha só, uma visita custava R$4, passou a custar 5. É 25% uma visita para casa, num contrato terceirizado. Os dados reais e atendimentos presenciais. E as informações sobre as empresas elencadas por mim aqui. Eu estou trazendo, deputado Hussein, a Vossa Excelência, não estou acusando, estou relatando o que pessoas da cidade de Ponta Grossa passaram para mim. Inclusive, as visitas físicas feitas apontando que a Sanepar não fizeram as visitas, mas que consta num documento interno, mas que no relatório público, que é de obrigação da Sanepar, ela não está colocada aqui. Então eu acho que nós temos que fazer o nosso papel aqui nessa casa, todos os nossos 54 deputados e deputadas, trazer respostas às denúncias e mostrar que a LEP cuida do povo. Esse é o nosso papel aqui. Acho que nós temos que dar atenção para a empresa pública sempre. Hoje nós estamos aqui e vamos ter unidade na aprovação da reorganização do quadro e aumento dos servidores do Detran. Nós temos que ter o mesmo papel com os outros. A Sanepar ainda é uma empresa de controle estatal em determinado ponto. 38 milhões que eu estou colocando de um contrato pode fazer a vida diferente para muitas pessoas do Paraná, inclusive os saneparianos. Então essa é a minha cobrança. A cidade de Ponta Grossa sofreu muito com a Sanepar. A gente teve mais de semanas sem água na cidade de Ponta Grossa no ano passado. Horas por incompetência técnica de gerenciamento da Sanepar, horas pela Copel, que ficou sem energia e não podia ligar as bombas na cidade. E agora aparece uma situação relatada, e eu estou com esse processo há dias comigo, mas buscando informação para não cair num conto sem procedimento técnico ou conteúdo verdadeiro.
e agora a gente tem que responder à cidade de Ponta Grossa e a toda a população dos Campos Gerais.